Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Olá, boa noite. O programa Cíntia Lavioli de hoje tem novidades. Estamos aqui com o Joey Jackson e com o Jorge. O que é que esses meninos estão fazendo aqui? Eles vão dar umas dicas pra gente de o que é site, o que é web design. Não é isso, meninos? Isso mesmo. É isso aí. Então, conta pra gente. Primeiro, vocês querem se apresentar? Vamos lá. Bom, eu sou o Joe Jackson. A minha formação é em análise de sistemas. Eu tenho especialização em administração de marketing, comércio exterior, tenho mestrado em administração. Né? É Fizemos isso juntos mesmo, né, mestrado. Joey? Então, Joey, para fazer sistema operacional com essa bagagem toda, é mamão com açúcar, né? Olha, Cíntia, nunca é fácil fazer um sistema. São muitos fatores que a gente tem que levar em consideração, são muitos elementos que a gente tem que questionar com quem que é o site, com quem que é o sistema, o que exatamente que a pessoa está querendo. Que é o que a gente menos encontra por aí. Pessoas preocupadas em atender as expectativas e necessidades dos As clientes. reais necessidades dos verdade, clientes, né? verdade. E você, Jorge? Sou formado em design gráfico e quando eu formei em design gráfico, eu tive um contato com a internet e eu gostei muito e daí para frente eu comecei a passar essa parte De design gráfico para web. design. Aí que comecei a estudar tudo sobre web design e me transformei nessa Nesse especialidade. profissional. Agora vocês vão contar pra gente como vocês se conheceram e como surgiu a empresa, porque eu achei a história interessantíssima, gente, vocês vão adorar. Bom, nós nos conhecemos em 2000, comecinho do ano 2000. A gente foi contratado por uma empresa em Belo Horizonte para desenvolver o portal do UAI, do Estado de Minas, uai.com.br. Então eu na parte Foi de programação, recentemente, em 90 e... foi em 2000, 2000. comecinho de 2000. Né? Então nós, trabalhando nessa empresa, com esse projeto especificamente, a gente começou a entender que as necessidades do cliente, mais uma vez, não eram atendidas pelos desenvolvedores. A empresa estava desenvolvendo um sistema que muitas vezes entrava em conflito com as reais necessidades, no caso do jornal. E a gente conversando, aquelas conversas que a gente tem de corredor, né, de cafezinho, né, de bater papo, e a gente começava a criticar, a questionar, falando, olha, mas não é isso que o cliente quer. Isso está complicado. Tá Imagina, difícil de difícil mexer. de usar, né? O conceito de usabilidade até então era muito questionado. Por quê? Porque quem estava pensando no sistema era o programador, sem conversar com o design. Então as nossas conversas, elas eram conversas informais. A organização não tinha esse tipo de conversa. Certo. Né, Jorge? A gente sofria isso, né? E inclusive até hoje as empresas elas não têm essa mentalidade de ter um design e um programador trabalhando junto. Elas querem contratar um programador que faça tudo. E o programador tem uma dificuldade muito grande em entender essa parte de interface gráfica, sabe? Porque não é a praia dele. A praia dele é programar. E a praia do design é fazer o design. Então tem que juntar essas duas coisas. Tem que juntar essas duas partes, não é isso? E aqui no Brasil, o empresário, ele não tem essa visão, não. Ele acha que colocar um design é custo, entendeu? Ele quer um programador que faça tudo. Tanto faz como é que vai ficar, né? Ele quer ver a coisa pronta. A qualquer custo, né? Joey, Jorge, conta pra gente como que surgiu a empresa de vocês. Vocês se conheceram nessa situação no portal do UAI, né? Isso. E tiveram essas conversas e tal. E aí, daí pra frente? E daí pra frente, como na internet, na informática, a gente trabalha sempre por projetos. Né? É muito difícil você conseguir uma perenização de algum tipo de trabalho. São projetos definidos, com o tempo certo, o tempo definido. E quando terminou esse programa, né, a criação desses portais, nós nos juntamos para trabalhar desenvolvendo aquilo que a gente tinha como ideal, que é fazer um sistema simples e fácil de usar, principalmente a um preço acessível. Vocês perceberam a necessidade do mercado por um produto
fácil de usar, com um preço melhor, para mais pessoas poderem ter acesso, não é isso? Isso, porque existia uma necessidade da pessoa ter o site, mas o custo era muito alto. E nós percebemos que as pessoas geralmente estavam querendo sempre praticamente as mesmas coisas. Então nós fizemos tipo uma padronização das ferramentas que a pessoa precisa, do que é mais usado, para poder diminuir os custos e diminuir o tempo também de confecção do site. Cíntia, é mais ou menos, se a gente puder comparar com uma fábrica de automóveis, uma montadora de automóveis. Por exemplo, o Gol, o Voyage, a Saveiro e a Paraty são 4 carros diferentes, mas todos eles estruturados sobre a mesma plataforma. Certo. Então, nós pensamos isso. Vamos desenvolver uma plataforma que atenda a maioria das necessidades dos nossos clientes. Mas como cada cliente é e é único, a gente quis fazer uma plataforma flexível, onde ele pudesse agregar sobre essa base as suas necessidades, as suas expectativas, certo, muito interessante. As cores, a logomarca, o layout propriamente dito. É por isso que a gente fala que a nossa empresa, a gente se completa muito bem. Eu fiz a mecânica e o Jorge fez a lanternagem, comparando com o carro. Muito interessante. Já que a gente partiu para esse lado, ô Jorge, me conta uma coisa. O que é o web design? Porque hoje em dia está uma onda de todo mundo é design de alguma coisa, todo mundo é web design. Eu falei, não é possível que esse negócio é fácil assim. Às vezes eu acho, será que eu sou web design também? Não estou sabendo. Como é que é de verdade o profissional web design? Tá. Isso que existe uma certa confusão, que a pessoa acha que ela começa a estudar um programa de fazer um site, tudo, se eu dou um pouquinho de programação, já é web design. E não é por aí não. E isso também existe, essa confusão, porque o próprio empresariado do Brasil, como eu já te falei, ele não tem essa visão de contratar uma pessoa de design para trabalhar junto com um programador, que é o correto. Na verdade, o web design, a primeira coisa para fazer é estudar design. Quando começar a estudar design, que vai ver as coisas básicas, tudo, história do design, história da arte, tudo, depois que ele formar... Ele tem uma base de conhecimento para poder partir daí, Isso. Ele poder especializar na área de web. Ele especializar na área de web, aplicando o que ele conheceu de design, aí ele se transforma num web design. Certo. Então esse é um web design de verdade. Isso. Então vamos lá, a gente estava falando em fazer um site. Quais são assim umas regras básicas e práticas para a gente fazer um site? O grande segredo de fazer um bom site é definir quais são os objetivos da sua organização, da sua empresa. O site é um reflexo do que é a sua empresa dentro da internet. Então, se você ainda não sabe o que é a sua empresa... Impossível fazer o site. A gente primeiro precisa entender o que é a sua empresa, qual é o seu negócio e principalmente aonde você quer chegar. Qual que é o seu objetivo na internet? Exatamente. Num site de uma pessoa física... É o que ela presta como serviço. No site de uma empresa, é o que ela vende como produto. Ou um site institucional, mostrando qual é a história, quais são as estruturas, quais são as unidades, como que a gente pode conversar, falar com essa empresa, um pouquinho do que ela já passou, do que ela almeja, quais são as áreas. Então, o conteúdo ele tem que ser bem delineado. Tem que ser bem definido. Né? Tem que ser bem definido. Para não ficar aquelas lacunas, né? Aqui começou a falar isso, aqui já passou para não sei o quê. Exatamente. E é o que a gente mais observa, que como os sites são feitos por pessoas que não têm esse preparo, sai uma concha de retalho. Fica um pedaço de uma coisa para cá, um pedaço de uma coisa para lá. A sensação é que isso aqui diz tudo, mas não fala nada. No final, para o site ser funcional, para ele funcionar, ele não tem que ser o site mais maravilhoso do mundo, tem que ser um site que atenda o usuário. O usuário chegou lá, viu o que ele precisa, atendeu, é isso. É a mesma coisa, eu sempre comparo com uma loja física mesmo. Você entrou, tem vendedor lá, o vendedor não te atendeu, está lá olhando, você vai embora, acabou. A mesma coisa é um site, você entrou num site, você começou a se perder lá dentro, não tem nada que você precisava, você não volta mais. Isso é mesmo, é terrível, né? Qualquer um pode ter um site. Qualquer um pode e qualquer um deve ter um site. Lógico. Hoje a gente já compara a necessidade de ter um site, a necessidade de ter um telefone. não é muito diferente, As não. As coisas mudaram muito. Só para você ter uma ideia, teve um cliente que me procurou, desesperado, querendo fazer um site, porque como ele não tinha
um cliente chegou para ele e falou assim, você existe mesmo? Porque eu não achei site seu. Mas isso é mesmo. Quando a gente ouve falar de algum produto ou de alguma coisa que a gente tem interesse, a gente dá uma pesquisada na internet primeiro, olha se aquilo é isso mesmo, né? Se tem alguma certificação e tal. E facilita muito um site bem estruturado, né? E hoje em dia também o site já está tomando outro rumo. Porque há mais tempo atrás ter um site era como se fosse assim, mais um glamour, entendeu? Pô, tem um site, tá? Hoje virou ferramenta. Então é essencial ter um site hoje em dia. E não basta, vou voltar à questão, não basta você ter um site de qualquer jeito. A gente observa muito isso. Então, alguns clientes nos procuram, eles fizeram um site há 2, 3, 4 anos atrás. Então, a gente não quer comparar muito com quanto tempo tem que você fez o site, mas como é que era a sua estrutura quando você fez o site? Volta na ideia de como construir um bom site, você tem que saber onde você quer chegar. Então, normalmente, as pessoas naquela época, né, fizeram o site assim, eu preciso de um site. Ele foi lá, pegou um menininho de 15, 16 anos, está terminando o 2º grau em informática, ele foi e fez o site para o rapaz e pronto, está no ar. Resolveu. E a gente observa que esses sites foram interessantes nessa época, há 4, 5 anos atrás, era assim mesmo. E muitas empresas, você olha e continua sem atualização nenhuma. O pior é isso. Eu falo que um site desatualizado é igual o jornal de anteontem. Não serve para mais nada. Só para enrolar o peixe. Não serve para absolutamente nada. Nós vamos continuar falando desse assunto daqui a pouquinho. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem aí. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos.